Eu vejo hoje, repetiu ontem. As críticas e os elogios, elas são muito normais nos dias de hoje. Mas até que ponto criticar tanto vai fazer os nossos atletas melhorarem de rendimento? Olá, tudo bem? Fala galera do YouTube, beleza? João chegando para mais um conteúdo com vocês. Lembrando de desejar novamente um bom feriado, Corpus Christi, feriadão, né? Hoje, quinta de boa, você vai ficar suave, tá tranquilo, tá favorável. Amanhã, sexta, você deve trabalhar ou não. Se você não trabalhar, show de bola. Convido você a Pituaçu, ver Bahia e Itabuna. Jogo que vale a semifinal para o Esquadrão de Aço. E a gente vai trazer todas as emoções com o Antônio Jacques, com o Caio Ramos, todo mundo aí para a gente trazer o melhor do Esquadrão de Aço para vocês. Esse vídeo é um vídeo bem polêmico e eu peço desde já que, se você concordar com o que eu vou falar aqui, deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande nos grupos, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. A gente teve aí essa semana um embate de ideias com o técnico Rogério Ceni. Claro, foi um embate de ideias. E eu vi algumas opiniões a respeito disso, inclusive Marinho Júnior, meu querido amigo, soltou um shorts no canal dele onde ele fala a respeito da minha pergunta. E aí ele diz, João disse que se ele começa com um time mais físico e se a gente perde, a gente já está chincalhando o técnico da mesma forma. E eu peguei esse trecho e esse trecho ficou ecoando na minha cabeça, e não é um vídeo resposta a Marinho Júnior não. Mas é algo que a gente precisa parar para pensar com relação a algumas coisas que a gente vem observando no Bahia. E não é querer fazer nenhuma caça às bruxas. A bola do jogo teve no pé de Cauli, que entrou depois de um passe pifado maravilhoso de Everton Ribeiro. E volto a repetir, é um dos maiores que eu tenho visto jogar aqui com os meus olhinhos na Arena Fonte Nova e fora. E é de uma qualidade absurda. E aquele passe picado foi absurdo. Foi na cara do gol. Cauli teve tempo. Tinha várias opções. Podia dar a coberturinha cavosa, podia driblar o goleiro, podia dar um tapa como ele deu, escolher o canto. Ele deu um tapa e a bola foi fora. E eu vi gente dizendo, eu vi gente crucificando o Cauli. Mas a gente tem que ver que a engrenagem de Rogério, ela precisa ser lubrificada. A engrenagem do time de Rogério precisa ser lubrificada. Quando eu sugeri um time forte, mesmo com um time que joga com linha baixa, eu entendo, e aí eu vou dar a minha versão da história, porque eu ainda não parei para me explicar em vídeo, que a gente poderia fazer um jogo apoiado com dois laterais e dois pontas, dobrando em cima dos pontos do CRB e igualando com os volantes dele força por força, porque eles desceram um volante para a primeira linha, ou seja, eles ficaram com a linha de 5, com 3, o Falcão entre os dois zagueiros e os dois laterais. Os laterais dele pouco iam. Se a gente dobra com os laterais e faz a bola no vovó, a gente ia ter Rezende, Gianluca e Oscar, no mínimo altos, para poder fazer essa pressão dentro da área. E se não desse certo, tira todo mundo, bota seu jogo de construção, e aí com Everton Ribeiro fresco, com Tassiano fresco, você poderia, com o próprio Everaldo, você poderia trabalhar essa construção para fazer esse gol e fazer as coisas funcionarem da melhor maneira. Não é abrir mão do que você tem para poder fazer o que você quer fazer, mas sim ter novas ideias e ideias de jogo. Entendo que o momento da pergunta, a pergunta era oportuna, mas talvez o timing não tenha sido verde, tenha sido amarelo, não tenha sido uma coisa muito bem feita, mas era uma pergunta que precisava ser feita. A gente precisa sair da zona de conforto e, parabéns pelo triunfo, parabéns pela classificação. A gente perdeu uma classificação perante 45 mil pessoas e era necessário perguntar. E assim também como é necessário falar sobre algumas peças. E eu vou começar falando da principal delas, daquela que poderia ter nos dado a classificação, que era Cauli Oliveira. Cauli Oliveira entrou com a bola de cara, ele e o gol, e escolheu não fazer o gol. E Cauli Oliveira não tá tendo uma jornada muito boa, muito efetiva. Claro, Cauli Oliveira é um mago, um grande jogador, um cara que é espetacular, mas a gente também precisa aprender a olhar ao seu redor.
Ele tem em Everton Ribeiro, em Alexandre e Jean Lucas bons suportes ao seu futebol e tem jogado muito para esses jogadores, e a gente vê muito o Alexandre brilhar, Jean Lucas brilhar, Everton Ribeiro com passes maravilhosos e o próprio Cauli dando pré-assistências para cruzamento de áreas e gol de Tassiano. Esse também irei falar um pouco para a gente conversar a respeito disso e ver times que estão sendo enganados por essa movimentação do Bahia, com muitos jogadores que seguem sendo protagonistas dentro desse jogo apoiado do Bahia. Mas existe um problema. Para todo bom protagonista eu tenho que ter um backup muito forte. E o Bahia hoje não tem esse backup, Cauli Oliveira. E tem jogos que Cauli Oliveira não está bem. E é um ser humano. E como todo ser humano, pode não estar bem em algum momento. E não tem peça para trocar. Se você olhar para o Bahia hoje, e aí eu não vou olhar para o elenco, eu não vou olhar só para o banco, eu vou olhar para o elenco como um todo. A alternativa a Everton seria Depena, a alternativa a Cauli seria Roger. Seria, porque Roger é um menino novo que está passando por processos, que está se evoluindo, que está ajudando o time de baixo, que está treinando com o profissional, que tem toda uma ideia, que pode também jogar na de Everton. Mas a gente precisa de um jogador que seja com a mesma característica do próprio Cauli. E quem pode pensar em ter essa característica na base é Vitinho. Ponto. Um jogador de perna esquerda que faz essa segunda linha, faz essa jogada de meio, é um meia que tem uma visão boa de jogo, mas a gente não pode pegar Vitinho e jogar ele aos lobos. Tal qual a gente não pode pegar Roger e jogar aos lobos. Então a gente tem um problema ainda crônico de falta de um substituto de uma peça-chave. E a engrenagem de Ceni ela começa a luir quando você tem membros dessa engrenagem que não estão tão bem. Exemplo, Tassiano. Por que, João, você vem falar de Tassiano? Porque Tassiano é um cara que está fazendo falso 9, é o artilheiro do Bahia na temporada, é um cara que joga um futebol para o time e faz isso de uma maneira muito assertiva e tá de parabéns demais, mas só que Tassiano tem estado mal. Tem jogado algumas partidas muito abaixo e outra está sendo cobrado como tal. E aí, pesquisando um pouco, principalmente na carreira do Everaldo, que veio para cá vendido como um 9, você, Everaldo, é ridículo para Gianna Everaldo Marques, e aí chega, temos um 9, esse cara vai fazer a gente esquecer Gilberto, esse cara vai jogar dentro da área, esse cara vai buscar o gol, esse cara vai fazer, esse cara vai acontecer. E aí Rogério pega e abre ele numa ponta direita para Tassiano flutuar pelo lado esquerdo e Cauli fazer um SA de frente pro gol, de costas pro gol, e muitas vezes flutuando. E como o Bahia flutua muito nessas jogadas, o Cauli também flutua muito, e isso prejudica o jogo do próprio Cauli em parte. Por quê? Porque seria bom ele estar fresco para poder atacar o último terço com qualidade, como ele fez no jogo do CRB. Recebeu uma bola em profundidade e pegou a bola, escolheu, e infelizmente não foi a melhor escolha, mas ele fez o que ele poderia fazer. Um jogador como o Tassiano, que recompõe bem as linhas, que marca até certo ponto, e com o Rogério Ceni a obrigação de marcar dele foi diminuída em certo ponto. Por quê? Porque o Bahia faz uma trinca de 8 com Caio, Jean e o próprio Everton, e aí essa rotação de meio com o próprio Tassiano para marcar por alguns desses caras é muito maior, prejudica o futebol dele. Porque não se sabe se Tassiano é meia, se Tassiano é atacante, se Tassiano é ponta esquerda, se Tassiano é meia esquerda ou meia direita. Porque ele está em todo lugar. E quem muito quer fazer tudo termina não ajudando em fazer nada. Não estou dando uma crítica ao Tassiano, mas sim a engrenagem que está sendo montada e peças que funcionam até certo ponto. É o tal do time que não tem 33 de química, tem 31. E uma hora esses 2 de química vão fazer falta. É necessário trabalhar com velocidade e também aliar explosão, força física e boa finalização. Quem faz isso no Bahia hoje? Infelizmente ninguém. Quando Everaldo machucou,
Ratão foi testado no lugar dele, fez um jogo de lado, um tático muito bom, mas um jogo técnico e ofensivo muito abaixo. Marcou, se doou, fez e aconteceu contra um time físico, fez isso contra um time que não era tão físico, que era o Criciúma, que era um time que também tinha que sair para o jogo, e as coisas não funcionaram dessa maneira. Dito isso, a gente precisa, antes de qualquer coisa, ter paciência com com esse elenco. E, para além disso, o Bahia vai precisar ir ao mercado, sim, para trazer nomes que deem a Rogério opções de 33 de química, ou seja, de full entrosamento. Ah, mas o time é de construção e Tassiano ajuda nessa construção e essa construção passa por ele também, mas tá manjadinho, manjou-se. E aí tá na hora de a gente ter alternativas. Depena é uma boa alternativa, Iago talvez não seja, porque Iago faz essa função de Caio, que é de 8, de levantar a bola, de tocar a bola e dar a bola de lado, de ser um cara mais perdigueiro, mas caiu em desgraça com a torcida e tá tudo bem também. Mas é necessário ter peças que mudem a cara e que deem ao time de Rogério uma situação bem melhor dessa do que ele está vivendo hoje, porque essa situação que ele está vivendo hoje vai perecer esse time há curtíssimo tempo, porque as equipes não são bobas, os técnicos não são bobos, e as pessoas assistem os jogos e o Bahia vai começar a ficar ainda mais marcável se o Bahia não for imprevisível dentro dos seus esquemas de jogo. Era uma reflexão, era um papo que eu queria ter com vocês, eu estava realmente pensando nisso e eu peço que você, por favor, deixe aí seu like, inscreva-se, se discorda, por favor, discorra aqui no campo dos comentários, vou adorar ler todos. O nome do peixe é Pinote, eu fui, tchau, tchau, até a próxima.